Thelma Leal, boa noite, seja bem-vindo à Tarde Esporte Clube no Ar, é um prazer falar com a senhora novamente. E o que é que precisa acontecer para que em 2025 a gente tenha um clássico Bavi com torcida mista? Promotora, boa noite. Boa noite, Pedro. Boa noite, Giovana. Boa noite, ouvintes da Tarde FM e do programa de esporte. Nós estamos também com muitas esperanças de que as coisas aconteçam como nós planejamos e tenhamos em 2025 a torcida visitante em Clássicos Bavi. Nós temos procedimentos instaurados para esse fim, onde nós precisamos resolver a situação dos estádios, do entorno tanto da Fonte Nova quanto do estádio Manuel Barradas. E temos uma boa notícia, que é a implantação da biometria facial nos estádios, e isso vai trazer um pouco mais de segurança, e com todas as medidas que nós estamos pleiteamos, eu acho que nós temos reais esperanças de acontecer o retorno da torcida visitante nos nossos clássicos. Promotora, ontem a gente fez um programa aqui falando justamente sobre essa questão do reconhecimento facial, que já está funcionando no Barradão. Na Arena Fonte Nova vai começar a ser implementado. Sem sombra de dúvidas, é mais uma ferramenta que o Estado já utiliza, né, em grandes festas, em grandes centros, e que precisava ser de fato colocado nos estádios também, até pela grande concentração de pessoas. E fugitivo, bandido, também gosta de futebol, infelizmente. Então eles podem aparecer por lá. Quais são as outras medidas que o Ministério Público está pleiteando para que essa medida no ano que vem seja modificada? Veja só, Pedro, nós temos em andamento um termo de ajustamento de conduta. Esse termo de ajustamento de conduta, ele envolve pelo menos 10 atores responsáveis. Dentre eles, nós podemos citar os dois clubes, o Esporte Clube Vitória, ali na Fonte Nova, o Estádio Manuel Barradas. Nós temos obrigações relativas à Polícia Civil, à Polícia Militar, às secretarias municipais, a CEMOP, a CEMOB, a Transalvador, as concessionárias de transporte, a CCR Metrô, e nós precisamos que todos eles atendam às, não exigências, mas os requisitos de segurança previstos nesse TAC, para que a gente possa ter um entorno do estádio muito mais seguro. Com isso, nós poderemos também ter um aumento do efetivo de seguranças privados a serem contratados pelas próprios estádios, e com isso a gente ter também policiais que possam reforçar a segurança nos bairros. Porque é bom que a gente esclareça que nos estádios o índice de violência é muito pequeno, é muito baixo. No entorno do estádio, no perímetro, logo no entorno do estádio, também nós não temos maiores registros. Hoje, o nosso maior problema são nos bairros, que distam alguns quilômetros dos estádios e que muitas vezes os atos de violência ocorrem. Então, precisamos ter um contingente policial suficiente para que possam atender a esses locais e, com isso, minimizar ou evitar esses atos de violência. Então, nós temos, se eu for listar para você aqui todos os requisitos necessários, a gente vai levar um tempo enorme, mas são requisitos importantes de segurança. Dentre estes, também a gente pode informar sobre a classificação de riscos dos jogos. A gente precisa definir de forma uniforme a classificação de riscos dos jogos, os jogos de alto risco, médio risco, baixo risco, e que essa classificação seja atendida por todos os envolvidos, para a partir daí as medidas de segurança surgirem em relação a cada jogo. Então, a gente tem muita esperança que isso ocorra. Os procedimentos estão também a cargo do Núcleo de Composição do Ministério Público, o Núcleo de Composição e Mediação, o COMPOR, que adotará medidas no sentido de se reunir com esses atores envolvidos e, assim, poder firmar esse termo de ajustamento de conduta para passar a vigorar em 2025, quem sabe no primeiro clássico, a torcida visitante em nossos Torcida única. clássicos. Vocês avaliam como positiva essa manutenção da recomendação durante tanto tempo? Olha, eu avalio sim. Infelizmente, foi necessária essa medida, e durante esses anos nós tivemos sim incidentes graves, nós poderíamos ter muito mais graves ainda. A gente não gostaria de pagar para ver situações muito mais danosas, mas eu avalio como positiva, e assim, e temos esperanças de que isso retorne ao status normal, ou seja, com a torcida visitante nos clássicos a partir de 2025.
mas ainda não é uma posição certa, vai depender do cumprimento de todos aqueles requisitos de segurança previstos no TAC. Então, eu tenho esperanças que a gente consiga formalizar tudo isso para iniciarmos o ano 2025 dessa forma, mas vai depender, como volto a dizer, de todas as autoridades envolvidas, tanto os estaduais, quanto municipais, quanto os times, e os clubes e os A volta do estádios. intervalo, que é o Giovana, seguinte, tem mais mensagem? digamos que, e torço muito de verdade por isso, porque nós como Estado, nós como sociedade, a gente precisa corrigir onde a gente errou, né? Porque sair do que era a Bahia como exemplo de civilidade para o que se transformou hoje, todo mundo errou e a gente precisa ser esses personagens da correção, para que a gente possa sair de casa, ir para o estádio, curtir um jogo tão especial como o Bavi e voltar para casa de maneira tranquila. Digamos que a recomendação do Ministério Público para o ano que vem seja de torcida dividida. Aí, porventura, acontece mais um ato criminoso em lugares distantes, distante do estádio, sem ser necessariamente no dia do jogo. A gente pode retroceder e voltar para a torcida única, já que esses crimes seriam tidos como crimes, como a senhora mesmo falou, crimes normais, né? Porque não existe essa legislação para crimes esportivos. Se seria mais um tipo de crime, mas que tem ali aquela questão da rivalidade, a gente poderia voltar a ter a torcida única novamente? Olha, existe essa possibilidade, sim. A gente vai ter que analisar, não vou dizer a você que seria uma certeza. Tudo vai depender da conjectura, tudo vai depender da forma como aconteceu, tudo vai acontecer, vai depender do que foi acompanhado durante esse tempo. Evidentemente que uma situação dessa, a polícia, através do serviço de inteligência, fará todo o acompanhamento, fará toda a investigação, e concluindo-se que tem relação com aquelas pessoas que estão no estádio, tem relação com esse retorno, é possível que isso possa acontecer. Mas eu volto a dizer, como você acabou de falar, é uma possibilidade a torcida mista, a torcida visitante nos clássicos. Ainda não temos essa certeza, porque dependemos do atendimento, dos requisitos necessários para a segurança do torcedor no estádio.